Salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 26º vídeo dessa série da leitura do Evangelho segundo São Mateus. Um capítulo por dia durante 28 dias e já estamos quase lá para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois deste vídeo ficarão faltando apenas 2 capítulos e que essa caminhada, que essa leitura seja de sinal para você, que você entenda, é possível, você é capaz de fazer a leitura da palavra de Deus todos os dias. Às vezes nós ficamos encontrando dificuldades, não tenho tempo, é muito difícil. Não é. Se você se dedicar, você consegue. A partir do Evangelho segundo São Mateus, dê sequência, eu tenho certeza absoluta que muitas coisas Deus revelará no seu coração. Então pegue aí na sua casa, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 1. Peço que você preste bastante atenção, ouça, leia com atenção. Este capítulo é longo, mas muito importante, muitas coisas seríssimas Deus tem para nos revelar. Diz assim: quando Jesus acabou todos esses discursos, disse a seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar. E diziam: sobretudo não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito caro e derramou-o na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: para que este desperdício? Poderia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres? Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: por que molestais esta mulher? É uma ação boa o que ela me fez. Pobres vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade, eu vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vou-lhe entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: onde quereis que preparemos a ceia pascal? Jesus respondeu-lhes: ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia, disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Senhor, sou eu? Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para este homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu e deu-o a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Depois tomou o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas depois da minha ressurreição eu vos precederei na Galiléia. Pedro interveio:
mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta noite mesma, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro: mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e o encontrou dormindo. E disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-te a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me traz está perto daqui. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada, de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que o beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Disse-lhe Jesus: é então para isso que vens aqui? Em seguida adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai, e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é preciso que assim seja? Depois, voltando-se para a turba, falou: saístes armados de espadas e porretes para prender-lhe, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu porque era necessário que se cumprisse os oráculos dos profetas. Então, os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguia-o de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados, para ver como terminaria aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte. Mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: este homem disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: por Deus vivo, conjuro-te que me digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: sim, além disso eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia? Qual é o vosso parecer? Eles responderam: merece a morte. Cuspiram-lhe então na face,
bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo: adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou publicamente nestes termos: não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou o juramento: eu nem conheço este homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram-lhe: sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse, este capítulo longo, muito importante, com mensagens seríssimas para nós, nos traz muitas reflexões, porque já são aqui os instantes finais de nosso Senhor Jesus Cristo, que permanece fiel até o fim, obediente ao Pai até a morte de cruz, por amor a Deus e por amor de cada um de nós. Nós teríamos aqui muitas reflexões para fazermos a respeito disso, mas quero falar com você a respeito da postura de São Pedro, dessa questão, primeiro da sua boa vontade, digamos assim, em seguir a Jesus, em estar com ele até a morte, quando o Senhor prediz a sua traição, a sua crucifixão. Ainda hoje serei para vocês causa de queda. São Pedro é o primeiro a tomar a palavra e dizer: não, Senhor, ainda que seja causa de queda para todos, para mim não. Mesmo que seja preciso ir até a morte eu seguirei o Senhor. A mim tu nunca te abandonarei. Aquele entusiasmo, aquela boa vontade, até mesmo deixando de lado as suas fraquezas, que você sabe que tem, que você sabe que não é perfeito, mas o encantamento por Jesus nos faz dar este primeiro passo. Mas só isso não basta. Só isso não basta, meu irmão. Só isso não basta, minha irmã. E o próprio Senhor Jesus nos responde o porquê. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 41. Dentro de nós sentimos mesmo esta empolgação, este entusiasmo. Ser entusiasmado é estar cheio de Deus, do amor de Deus. Nós que conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, nós que sabemos do plano de amor de Deus para nós, plano de salvação, nós queremos seguir a Cristo, nós queremos ser fiéis. Isso não é da boca para fora. São Pedro não estava sendo hipócrita, não estava querendo aparecer diante de Jesus, aparecer diante dos outros. Era de fato aquilo que para ele era verdade. No seu coração ele achava que era verdade, porque talvez ele não conhecia a si mesmo. E aí falta isso. O que é que faltou para que São Pedro conseguisse cumprir a missão de permanecer fiel, que é a nossa missão? Li com você no capítulo 24, há 2 capítulos atrás, quando Jesus fala dos finais dos tempos, da grande tribulação, das coisas horríveis que estão acontecendo e acontecerão ainda mais. Nunca houve nem nunca haverá tribulação maior sobre a face da terra do que naqueles dias que antecedem o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para nós vencermos tudo isso, a chave está na oração. A chave está na oração, porque se você pega aqui a partir do versículo 36 até o 46, nós vemos 2 posturas paralelas, 2 posturas distintas de Jesus, nosso Senhor, e dos discípulos, de maneira especial Pedro, Tiago e João, ou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, como está aqui. Jesus, mesmo angustiado, minha alma está triste até a morte, versículo 38. A suprema angústia. Mesmo diante desta angústia suprema, Jesus se coloca de joelhos e reza.
E Jesus não rezou apenas uma vez, porque a primeira oração de Jesus é essa. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Versículo 39. E ele não obteve do Pai aquilo que estava pedindo. Afasta de mim esse cálice, todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. E depois ele volta mais uma vez e continua rezando, e volta mais uma vez e continua rezando, e volta mais uma vez. E aqui a palavra nos fala de uma forma resumida, mas não sabemos nem mesmo quanto tempo Jesus passou ali prostrado, suando até sangue, implorando a ajuda de Deus. Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-te a tua vontade. E vai me fortalecendo, Pai, para que eu cumpra essa missão que estava predita desde sempre para eu cumprir. Me ajuda, Pai, por meio da oração. Jesus se dobra, Jesus se ajoelha, Jesus se prostra, Jesus se humilha e Jesus se levanta capacitado, se levanta robustecido, fortalecido, impassível diante daqueles todos que cuspiam nele, que proferiam blasfêmias, que batiam, davam bofetadas na sua face. Jesus impassível diante da missão que Deus tinha dado a ele, porque ele rezou e porque ele colocou a vontade de Deus acima da sua própria, como está aqui na palavra, e eu acabei de ler com você. Já em relação a São Pedro, aquela euforia, aquele entusiasmo, aquela boa vontade. Sim, mesmo que seja preciso, até a morte eu seguirei, eu vou ser fiel, eu sou católico, eu amo Jesus, eu sou de Deus. Acaso não sabeis, eu sou da Imaculada, como nós tantas vezes falamos nos dias de hoje. Às vezes cantamos belas músicas, mas no momento da provação, no momento do sufoco, no momento da angústia suprema, nós abandonamos Jesus, nós traímos Jesus, como São Pedro fez. Por quê? Porque preferiu dormir do que se dedicar à oração. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem que tem que ficar para nós hoje. Não sei o que você está vivendo, mas não faça como São Pedro e os discípulos. Não durma diante dos seus problemas. Reze, reze, reze. Se prostre diante de Deus, se humilhe diante de Deus. Senhor, me ajuda, se é possível, que este mal que está acontecendo, que ele seja tirado da minha vida, que eu não sofra, que eu não passe por isso, que eu não passe por esse desemprego, que eu não passe por essa enfermidade, que eu não passe por essa perseguição, seja ela qual for. Tira isso da minha vida, Senhor, mas que se faça a sua vontade, não a minha. E se for preciso que eu passe por tudo isso, assim como o Senhor fez com Jesus, nosso Senhor, faça comigo. Me fortaleça, me robusteça, me revigore, me coloque de pé para que eu vença esses desafios. E a oração pode ter certeza absoluta. Pode tudo na sua vida, por meio da oração, tudo pode ser vencido em nome de Jesus. Se você está fraco, se você está cansado, se você não está conseguindo vencer os desafios, é porque você não está rezando na medida que deveria. Ou não está rezando coisa alguma, está rezando nada, ou está rezando menos. Então reze mais, dobre o seu joelho no chão. Essa é a chave, essa é a resposta, essa é a solução. Esse paralelo entre Jesus e os discípulos está muito claro para nós. Um conseguiu ir até o final, um conseguiu vencer os desafios, os outros não. E não pense porque é que Jesus é Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, porque ele é homem. Ele esvaziou-se a si mesmo, sim, ele é Deus, Deus Filho. Então, Deus como Pai e o Espírito Santo, mas ele esvaziou-se a si mesmo, como nos fala a palavra, assumindo de fato, não de forma figurada, relativa, mas de fato assumindo a nossa humanidade de forma perfeita, assumindo a nossa humanidade em tudo, com exceção do pecado.
Jesus é fraco como nós. São João, lá no princípio do seu evangelho, quando fala que o verbo se fez carne, ele usa uma palavra sarx, S-A-R-X, sarx, que significa carne fraca, carne podre, carne estragada, carne fragilizada como a nossa. Jesus não é um super-humano, não é um semideus, não é um intermediário entre os homens e Deus. Ele é nosso mediador, que é diferente. Ele assumiu a nossa carne fraca. Então, aqui, quando Jesus estava angustiado, com medo, sofrendo, isso é verdade, não é conto de fadas. E ele só conseguiu se levantar, ser levantado, porque ele se colocou em oração, em profunda oração. Então, o quanto você tem rezado, meu irmão, o quanto você tem rezado, minha irmã, em vista da sua perseverança e da vitória sobre os desafios. E a segunda coisa muito importante para nós, neste capítulo 26 do Evangelho segundo São Mateus, é o desenrolar da negação de Pedro. Porque, vamos lá, se eu te perguntasse, não é? Pedro negou a Jesus 3 vezes, depois que ele foi preso, os soldados estavam ali, Pedro disse que não conheço esse homem, nem sequer sei quem ele é. Se eu te perguntasse do que Pedro teve medo, ele negou por medo. Do que ele teve medo para fazer essa negação? Talvez você me respondesse. Claro, Flávio, ele teve medo. Olha a situação, eles estavam levando Jesus para a morte. Então ele teve medo dos romanos, medo do sinédrio, dos fariseus, das espadas. Teve medo da morte. É disso que Pedro teve medo. Nananina não. Nananina não, nada disso. Não foi disso que Pedro teve medo. Porque vamos lá, volte um pouquinho. Aqui a partir do versículo 47. Quando Jesus estava ainda no Horto das Oliveiras, Judas, o traidor, veio. São Mateus fala com uma multidão de gente. Quando, versículo 47, Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão. Multidão não é 1, 2, 3. Multidão de gente armada, de espadas e cacetes. E se você pega essa mesma perícope lá do Evangelho segundo São João fala de um destacamento de soldados. E um destacamento de soldados, é mais fácil de você mensurar, era mais de 200 soldados. No mínimo, pelo menos 200. De 200 para mais. Então, imagine só. Você está ali no Horto das Oliveiras e pelo menos, vamos jogar para baixo, pelo menos 200 soldados armados com espadas, soldados treinados, porque naquela época era um império de guerra. Eles estavam numa guerra constante, treinando, guerrear constantemente. Não eram amadores, eram profissionais da guerra. 200 soldados armados e São Pedro não teve medo. Ele sacou a sua espada, inclusive cortou, decepou a orelha de um dos soldados. Ele estava por que der e vier. Quando você, numa situação de guerra, de conflito, de combate, saca a sua arma e parte para cima de 200 soldados, você está considerando de forma palpável a sua morte. Eu não teria coragem. Eu sozinho, desembainhar a minha espada contra 200 soldados treinados? Não teria coragem. São Pedro foi destemido, corajoso. Por quê? Porque ele não tinha medo de uma morte gloriosa. Ele não tinha medo de uma morte triunfante. Ele não tinha medo de uma morte heróica. Por Jesus, nosso Senhor, vitória! Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! É? Como tantas pessoas esbravejam ainda hoje. E pá! E partiu para cima. Mas, quando Jesus... Calma, Pedro. Guarde a sua espada. E se submeteu, e se subjugou em silêncio.
e foi para diante de Caifás, dos doutores da lei, do Sinédrio, e começou a ser humilhado, a receber cusparadas, a receber bofetadas, e a ser de todas as formas ultrajado, em silêncio. São Pedro não estava preparado para aquilo. São Pedro estava preparado para a morte gloriosa, mas não estava preparado para a humilhação em nome de Jesus. E ainda hoje nós temos tantas pessoas que se dizem cristãs, que amam a Cristo, que querem ir para o céu, que querem ser santas, que não têm medo de morrer por Jesus, mas não querem viver por Jesus. Então essa é a mensagem para nós, o chamado que Deus tem para cada um. Lá, talvez, pregando a palavra, você tenha coragem, à frente, com o microfone nas mãos, de dizer que é de Cristo, ou viva Cristo Rei, eu sou da Imaculada, cantando o salmo na Santa Missa, lendo as leituras, trabalhando na pastoral, servindo no texto dos homens, nas zeladoras da Mãe Rainha, etc, etc, mesmo que não seja na pastoral, de uma outra forma, com uma camisa bonita, sabe, proclamando para os quatro ventos que você é capaz de acordar às 4 horas da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson ou com o Instituto Rest, etc, etc, porque eu faço penitência, porque eu faço aquilo, porque eu vou à missa todos os dias, porque eu sento no primeiro banco, porque eu sou bom, porque eu sou de Cristo, que eu vou até a morte, etc, etc, como São Pedro fez no início. Mas lá no escondimento da sua casa, quando ninguém está vendo, e a sua esposa, de alguma forma, te subjuga, te humilha, faz algo que você não gosta, que te agride, você não é capaz de silenciar como Jesus fez. Primeira coisa que você faz é negar a Cristo. Se o seu marido deixa de reconhecer o seu esforço, deixa de te dar um muito obrigado, deixa de ser aquele homem carinhoso que você esperava nos seus sonhos, nos contos de fada que você sabe que não existe. Vida matrimonial não é isso. Você nega Jesus. Você não é capaz de oferecer este sofrimento. No seu trabalho, quando o seu patrão, às vezes, fala de forma mais ríspida com você, ou quando o seu colega é promovido e você não é, quando o salário do outro é aumentado, o seu não é, quando você não passa em um concurso público e o outro passa, quando você está buscando uma namorada, um namorado, e todos os seus amigos têm relacionamentos e você não tem, só você está sozinho, você não é capaz de se submeter à vontade de Deus como Jesus. Se faça a sua vontade, Pai, e não a minha. Você não é capaz. Como São Pedro, você nega Jesus. Onde é que está a sua fidelidade? Onde é que está a sua obediência, meu irmão e minha irmã? Então é isso, essa reflexão que Deus traz para nós de ressignificar os acontecimentos e ressignificar os momentos de servir a Deus. Eu não posso servir a Jesus, bater no peito e dizer, eu sou de Cristo, apenas nos momentos de glória. Eu tenho que ser de Cristo nos momentos de humilhação. Eu tenho que ser de Cristo quando todos os meus amigos estão indo para a bebedeira, para o happy hour, na sexta-feira, sextou, e eu vou para a igreja, e eu não vou me embriagar, eu não vou para o carnaval, eu não vou para a micareta, eu não vou para a festa que seja, no Réveillon eu não vou pular ondinha, eu não vou ganhar dinheiro como centro da minha vida, não é a ganância que move a minha vida, eu não vou trair a minha esposa, eu não vou viver na fornicação. Tantos namorados têm vergonha de dizer isso. O nosso namoro é santo. Nós nos guardamos para o matrimônio. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha de Jesus. São Pedro não negou por medo da morte. Negou porque teve vergonha. Que eu e você não sejamos assim. E como eu disse, a única forma de nós vencermos todos os desafios, todos os obstáculos da nossa vida, é seguirmos o exemplo de Jesus e nos colocarmos em oração. Se você chegou até aqui, se você compreendeu, deixe o seu like, o seu joinha
E mais uma vez eu peço a você, compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, vai aparecer para você em algum momento aqui o link da playlist, o ícone para você clicar e assistir todos os vídeos. É indispensável que você assista desde o princípio para você compreender o contexto daquilo que Deus tem revelado para nós. E vou pedir a você, escreva aqui nos comentários, por favor, se você assume hoje, mais uma vez, este compromisso sincero, não de viver do oba-oba, não de viver da euforia, do entusiasmo inicial, mas que passa. Eu quero ser fiel, eu quero seguir a Cristo nos momentos de glória, sim, mas também nos momentos de humilhação. Eu não terei vergonha de Jesus, eu faço esse compromisso. Se você assume esse compromisso, escreva aqui nos comentários: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Escreva aqui nos comentários. Quero receber aqui a sua resposta, porque muito mais do que para mim, essa resposta será para Jesus. E amanhã, se Deus quiser, voltamos com o capítulo 27, últimos 2 vídeos. Espero você. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Beijão. Fique com Deus.